Olá, gente, bom dia. Já está no ar o seu Estúdio Site aqui pela programação do Amazon Site nesta quinta-feira. Clima tranquilo aqui na cidade de Manaus. E eu já quero convidar você a interagir com a gente, com a nossa produção, no nosso WhatsApp, 92 código de Manaus, 98111 4512. Também tem as nossas redes sociais. A gente também está ao vivo pelo Facebook, viu? Eu quero convidar você a interagir com a nossa produção. A gente vai mandar o teu alô aqui ao vivo. Um grande abraço para você também que acompanha pelo site do Amazon Site na programação ao vivo e também na reprise às 15 horas aqui na nossa programação do Amazon Site. E para você que não sabe, hoje é o Dia Nacional do DJ, dia 9 de março. Na adolescência, ele costumava andar com os discos de vinis debaixo do braço, atuando como discotecário das festinhas de garagem dos anos 70. No final da década de 70 já tocava profissionalmente e em 1982 sua carreira como DJ entrou numa ascensão meteórica. E hoje é um dos DJs mais populares da região norte. Nós estamos falando de Raidi Rebelo, ele que já está aqui ao meu lado. Raidi, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia aos telespectadores do Estúdio Site. Prazer enorme estar aqui, principalmente no dia do DJ, né, no dia da profissão que eu abracei, que eu amo. E conta pra gente essa história de você andar com os vinis debaixo do braço, como foi que começou isso? Olha, eu sempre gostei muito de música, né? Meu pai era um colecionador de disco bastante eclético, né? Ele ouvia de Luiz Gonzaga a Ray Conniff. E eu sempre estava ouvindo os discos, comecei a gostar muito dessa parte. E nós começamos a fazer festinhas de garagem, né? Que na década de 70 eram chamados de brincadeiras. Então se comemorava até aniversário de boneca com brincadeiras na sala das casas das pessoas. E eu normalmente era chamado para colocar as músicas, colocar os discos, né? Não tinha nenhuma denominação na época ainda disso, né? O nome discotecário já começa a surgir na época das discotecas, foi, digamos assim, emprestado das pessoas que tomavam conta dos discos dentro da rádio. Então a rádio tinha a sua discoteca, que era o lugar onde guardava os discos de vinil, e aí as pessoas que tomavam conta eram chamadas de discotecários. Então esse nome foi emprestado, né, pelos que depois passaram a ser chamados de DJs, que já é uma denominação, digamos assim, mundial e americanizada. Né? Essas festinhas de garagem, elas com certeza foram o pontapé inicial da carreira de vários DJs, principalmente da turma mais antiga de Manaus. E como foi que você percebeu que você tinha essa aptidão para ser um DJ? Bom, primeiro pela parte de amar música, né, de gostar bastante. Segundo, porque eu na realidade não era muito aquele cara de estar na pista de dança. Eu gostava de fazer as pessoas dançarem. Eu gostava de fazer as pessoas, né, terem aquela alegria, aquele sentimento de alegria que invadia as pistas de dança da época com as músicas que eram feitas realmente para dançar. Então, essa aptidão, ela na realidade surgiu dessa alegria que eu tinha em fazer as pessoas dançarem, se divertirem. E o Raidi, ele tem muita história para contar pra gente. Vamos começar lá pela década de 70, onde muitas coisas aconteceram na tua carreira. Conta pra gente. Bom, nos anos 70, eu comecei minha carreira, depois de alguns anos tocando nessas festinhas, né? Eu acabei só com 18 anos de idade, que você podia realmente frequentar as festas, as boates em Manaus, e eu comecei a frequentar uma boate que ficava na 7 de setembro, ali na frente daquela agência do BASA, bem no início da 7, próximo à prefeitura, perto onde funcionava a Câmara dos Vereadores antigamente. E aí essa boate chamava-se Midsom, e eu comecei minha carreira como discotecário, que era a denominação que se usava na época ali. Comecei a tocar na Midsom. De lá eu fui para o Rio Negro, onde eu e um grupo de amigos fizemos uma equipe de som chamada Aquários, que era baseado numa discoteca que existia já no eixo Rio-São Paulo com esse nome. Tinha até um disco com esse nome, Aquários. E aí nós fizemos uma equipe de som, e essa equipe de som, nós começamos a fazer festa no Rio Negro. O Rio Negro tinha um presidente na época, o Antônio Barateiro, que nos cedeu o espaço com a condição que nós, vamos dizer assim, permitíssemos o acesso dos filhos dos sócios. E todos os domingos nós passamos a fazer uma festinha lá, chamada Black Laser, que virou uma coqueluche na noite em Manaus no início dos anos 80.
Isso acabou me levando a receber um convite do Hotel Tropical, que estava reinaugurando a sua boate, a Boate Irapuru, que tinha funcionado no finalzinho dos anos 70, depois fechou, e ele reinaugurou em 1982 e eu fui ser o discotecário do Hotel Tropical. A partir daí, né, a minha carreira começou num plano muito ascendente. O Tropical Hotel, em 1985, inaugurou a Danceteria Estúdio Tropical, que era um local gigantesco, onde na época pegava 5.000 pessoas, o que era bastante gente. E nós tivemos assim um ano fantástico, né? Que nós assistimos o surgimento do rock nacional no finalzinho de 1984. No início de 85 houve o Rock in Rio, que lançou para o estrelato bandas como Paralamas do Sucesso, Kid Abelha. Por sinal, o Kid Abelha foi quem inaugurou a danceteria do Hotel Tropical no Réveillon de 1984 para 85. E a partir daí, o ano de 85 inteiro, a juventude de Manaus pôde acompanhar as melhores bandas de rock do Brasil. Nós tivemos Sempre Livre, Paralamas do Sucesso, Kid Abelha, Léo Jaime, várias vezes fazendo apresentações. E eu era o DJ oficial da casa, era quem apresentava as atrações. Nessa mesma época eu comecei em rádio, em 1985. Entrei na rádio Amazonas FM, que estava começando também na época, e eu fui um dos primeiros locutores a fazer parte da equipe da Rádio Amazonas FM. E como é que você se sente hoje considerado o melhor DJ de flashback do Brasil? Inclusive, meu pai, ele é muito teu fã, viu? Que bom. Bom, gente, esse título de melhor DJ de flashback do Brasil, ele na realidade ele é dado pela revista DJ Sound. É uma revista que tem 25 anos de história no mercado editorial brasileiro. É uma revista especializada em DJs, na cena eletrônica, e ela promove uma premiação chamada DJs Award. Todos os anos ela premia os melhores DJs e os segmentos foram sendo acrescentados. Para você ter uma ideia, no início da década de 90 ela premiava um único DJ, o melhor DJ. A partir já de 95, 96 começou a segmentar a música. Então ela passou a premiar o melhor DJ de dance music, o DJ de underground, né, o DJ de techno. E essa segmentação só tem aumentado. No início da década já em 2010, eles resolveram criar a premiação para flashback, a categoria de flashback, que as festas de flashback estavam muito fortes na época, como ainda estão até hoje, e eles resolveram criar a categoria. De lá para cá, nós tivemos 7 premiações, né, de 2010 até agora 2016, uma a cada ano. Das 7 eu consegui ganhar 6. Eu tenho 6 títulos como melhor DJ de flashback do Brasil. E isso, assim, é um motivo de orgulho muito grande, porque é uma premiação onde entram os melhores DJs de flashback do Brasil, que normalmente são DJs super conhecidos dentro do Brasil inteiro, como Iraí Campos de São Paulo, Vadão, Bernardo de Castejado do Rio de Janeiro. Então são nomes, assim, dentro da nossa categoria, considerados os mestres da arte da discotecagem. Ok, a gente tem algumas fotos, mas a gente só vai exibir daqui a pouquinho no próximo bloco. A gente também ainda vai contar um pouco mais da história do Raidi e também vamos dar alguns conselhos para aquelas pessoas que estão iniciando na carreira, tá bom? Ok. A gente então vai para um rápido intervalo. Eu quero convidar você para interagir com a nossa produção. Se você tem alguma pergunta aqui para o Raidi, a gente vai responder aqui ao vivo. É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 92 Código de Manaus, 98111 4512. A gente volta já.